O termo embaixador tem sido muito usado por entidades civis ou públicas para aquele que representa a imagem da entidade. Então é um interlocutor, alguém que é formador de opinião e pode representar essa entidade em eventos, em debates, em audiências. Então eu conheço o trabalho, na época era da CBC, porque era uma Confederação Brasileira de Clubes, desde quando eu comecei a militar na gestão esportiva, em 99. Depois, quando fui secretário nacional de esportes, 2001, 2002, ou secretário estadual em São Paulo. Vi o crescimento da entidade. Em 2011, num momento que eu nem estava presente, eu fui numa assembleia da CBC, nomeado, que era um título honorífico, embaixador nacional dos clubes. Eu fiquei lisonjeado. E 2011 virou o Comitê Brasileiro de Clubes e 2014 começou a descentralizar recursos oriundo de loterias. Foi quando me chamaram para estabelecer os critérios para fazer essa distribuição de recursos. Então, durante um período, fui superintendente, ajudei o CBC nesse processo e quando eu voltei a velejar, a competir, eles então convidaram para que eu fosse um embaixador do CBC ativamente. Então a ideia é que fosse mais de um, e para percorrer o Brasil, as pessoas não conheciam o que era o Comitê Brasileiro de Clubes, o que faz, para quê. Então veio uma sequência de fóruns estaduais de formação esportiva, onde o CBC foi mostrando a sua atuação, como que poderia ser útil aos clubes em todo o país. Começou em 2014 com 17 clubes, para chegar hoje, em abril de 2026, com 2.070 clubes. Mudou bastante. Então eu tento ajudar, tanto pelo colegiado de direção do CBC, que define os rumos da política de fomento ao esporte, quanto estando às vezes em Brasília, debatendo, defendendo o esporte brasileiro perante o Congresso Nacional, participando de eventos como esse, evento CBC, Clube Expo. Então eu acho bacana poder devolver um pouco aos clubes aquilo que eles me deram. Então a minha formação esportiva se deu em clubes, no Pequeno Rio Yacht Clube em Niterói, no Yacht Clube de Brasília. A matriz esportiva brasileira continua sendo uma matriz clubística, que não exclui o papel de Forças Armadas, do desporto escolar, o papel das organizações não governamentais, as academias de ginástica, as ONGs, todas elas têm um papel importante. Mas a matriz, 90% da participação brasileira nos Jogos Olímpicos ou das medalhas conquistadas são de atletas oriundos de clubes. Então, ter uma forma de organizar isso, concatenar, para que tenha uma lógica e funcione em sintonia com as confederações e com o Comitê Olímpico do Brasil, tudo isso é fundamental. Agora, falando um pouquinho de esporte para deficientes, esporte paralímpico, o quanto a sua história pode influenciar e incentivar futuros atletas? Olha, eu era ainda um velejador buscando a minha 4ª participação olímpica, quando me chamou a atenção em Niterói, numa rua chamada Joaquim Távora, surgiu numa casinha uma placa escrito Comitê Paralímpico Brasileiro. Era o ano de 95. Eu olhei para aquilo, confesso que nem sabia o que era. Lembrava do João do Pulo praticando o esporte após tornar-se deficiente, mas não sabia que aquilo representava a entidade que nascia no Brasil para administrar o desporto paralímpico. O movimento paralímpico no Brasil já existe desde os anos 50, com precursores como Sérgio Serafim Delgrande em São Paulo, com o professor Aldo Mícolis no Rio de Janeiro, mas o Comitê Paralímpico nasceu em 95. Quando veio a Lei Agnello Piva, ganhou reconhecimento por força de lei e passou a receber, na época, 15% da arrecadação das loterias. 15% daquilo que ia para o Comitê Olímpico do Brasil passou a ir para o Paralímpico. Era o suficiente para o despertar da modalidade no Brasil.
Nas Paralimpíadas de Sydney 2000, o desporto paralímpico saiu do subterrâneo, do acostamento do sucesso e ganhou visibilidade, porque coincidentemente na Olimpíada de Sydney o Brasil teve 0 medalhas de ouro. Várias de prata, várias de bronze, mas 0 de ouro. No país do futebol, onde dizem que segundo lugar é o primeiro perdedor, que é uma bobagem, mas isso ficou associado àquela Olimpíada. 2 semanas depois veio a equipe paralímpica brasileira e transbordou em medalhas de ouro. Aquele momento ganhou uma visibilidade muito grande. Era um momento que eu também ingressava na vida pública, na gestão esportiva, após o meu acidente que se deu em 98, que por uma questão natural eu me tornei um comprometido com a causa paralímpica. Então, enquanto eu atuei nos órgãos como diretor do Ministério do Esporte e Turismo, secretário nacional de esporte, secretário estadual em São Paulo, naturalmente que me comprometi com a causa do esporte paralímpico. Então acompanhei todos esses momentos, lutas e debates e reivindicações. A verdade é que hoje o Brasil ainda luta para ser uma potência olímpica, né? Vai avançando lentamente e essas ameaças de tirar receita do esporte olímpico no Brasil bota em risco todo um processo de crescimento paulatino, mas já no esporte paralímpico o Brasil é uma potência mundial. Há 3 Paralimpíadas que o Brasil está entre os 10 principais países do mundo. Nos últimos 3 Pan-Americanos, o Brasil é o país número 1, na frente dos Estados Unidos, do Canadá, Cuba, qualquer outro país. Então é bonito ver hoje o desenvolvimento do esporte paralímpico, até perante os clubes. Tem o Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos, né? Que é toda uma questão específica, um segmento próprio. O formato de clubes não é os clubes convencionais do esporte. São associações esportivas, às vezes mais precárias, com idealistas lutando e trabalhando. A realidade é que o esporte paralímpico no Brasil cresce bastante e eu olho com muito orgulho esse crescimento. E o que você pode falar de incentivo no aspecto geral, independente da deficiência, se é amputação, se é cegueira, para essas pessoas que acham que não podem frequentar, que não podem praticar um esporte, o que você pode dizer contra o capacitismo? Acho que a primeira premissa é que o esporte é um direito do cidadão, assegurado pela Constituição, e era para ser um dever do Estado, né, ele poder possibilitar o exercício desse direito. Na prática, nós sabemos que não é bem assim. Quantas escolas do Brasil não tem uma quadra poliesportiva sequer? Ou tem uma quadra e está abandonada porque não tem um profissional de educação física, não tem um material esportivo. A escola não participa de jogos escolares. Quando se fala, então, da participação do paratleta, da pessoa com deficiência no cenário esportivo, você esbarra ainda com outros obstáculos, como acessibilidade, ou como a falta de profissionais que lecionam aula nas escolas em educação física saberem lidar com uma pessoa especial, uma pessoa portadora de deficiência. Mas, apesar disso, o Brasil está na vanguarda do processo nas Américas. O Estatuto da Pessoa com Deficiência é um estatuto moderno. Nós nunca podemos permitir, admitir aquilo que se fala no Brasil de lei que pega e lei que não pega. A lei, se existe, é para pegar, para cumprir, e se não cumprir a pessoa tem que ser punida. Então eu vejo o crescimento do esporte paralímpico talvez aquém do cenário ideal, mas muito além do que foi no passado, digamos, recente. Então há um desenvolvimento real. Para quem conhece, por exemplo, o Centro Nacional de Treinamento da Imigrantes em São Paulo, gente, aquilo gera um orgulho muito grande. Quantas vezes que o Comitê Paralímpico Brasileiro já cedeu o espaço para modalidades olímpicas usarem aquela beleza de espaço? Então isso é uma conquista do segmento que precisa ser consolidada, mas defendida constantemente. Obrigado, Evelyn. Eu sou apenas mais um a remar esse barco a favor. Muitos fizeram. Hoje eu tive, por exemplo, a capacidade de, já que eu estava aqui no evento do CBC, no palco como mediador de um debate, fazer um reconhecimento público ao João Batista. O João Batista, com a esposa dele que faleceu recentemente, a Tânia Rodrigues, foi quem
colocou a primeira sementinha do nascimento do Comitê Paralímpico Brasileiro. Ele consolidou o comitê, ele criou a Confederação Brasileira de Vôlei Adaptado, para depois, então, ele fazer mais recentemente o Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos. Ele é um precursor, ele é um batalhador, ele é um lutador, ele é um guerreiro. Então, eu acho que esse reconhecimento é importante, porque muitos usufruem daquilo que foi construído sem saber quem foram aqueles que plantaram, mas que antes de plantar, para ter acesso ao solo, tiveram que lutar.